Imagina uma novela sobre dublês e um segredo industrial roubado. O que uma coisa tem a ver com a outra? É o que Cara e Coragem vai tentar te explicar. A nova novela das 19 horas terá estreia dupla e buscará fortalecer a identidade com o público jovem. E por que terá essa estreia dupla? Porque vai ser a novela da Globo que vai SBTizar outra vez. Além de sua exibição às 19h40, a novela vai ter outro horário. Será reprisada durante a madrugada entre 2 e 3 horas da manhã. E isso, claro, dentro de uma pesquisa realizada pela própria Globo, que apontou que tem um público jovem relevante sintonizado no canal esse horário, e reprisar essa novela para esse público seria uma forma de conquistar essa audiência. E do que será que trata Cara e Coragem? Bom, a novela vai ser centrada em 3 personagens principais. Os dublês Paty e Moa, que são os personagens de Paola Oliveira e Marcelo Serrado, e a empresária Clarice Guzmão, que é a personagem de Thaís Araújo. Paty e Moa são dublês profissionais e serão os responsáveis pelos momentos de tensão e adrenalina na história. Especialmente Moa, que tem um caráter bem dúbio. Ao mesmo tempo em que ele se dedicará à profissão, ele vai acabar se apaixonando pela Paty. E ele também, aliás, vai acabar descobrindo o segredo industrial que a empresa de Clarice guarda e que pode render algum dinheiro, uma bela de uma fortuna. A tal fórmula secreta vai despertar a ambição de Leonardo, que é o irmão de Clarice, da amante dele, Regina, que é a assessora da Clarice, e do Danilo, que é o sócio dela na siderúrgica. Clarice Guzmão é dona da Siderúrgica Guzmão e sempre incentivou a pesquisa científica. E foi por causa desse apoio que ela deu a Jonathan que uma nova fórmula foi descoberta. A fórmula secreta à base de magnésio. Sim, gente, isso é o que diz a sinopse da novela, o que eles divulgaram. Fórmula secreta, só não disseram que fórmula é essa. E esse é o segredo que vai unir os diferentes núcleos da trama. Clarice ainda tem outro segredo. Ela se envolveu com que é o ex-segurança dela, amor da vida dela, e o instrutor de parkour, que ela não vai ter a coragem de assumir algum tipo de relacionamento. Clarice também não tem coragem de revelar ao mundo o seu sentimento por Ítalo e prefere manter essa relação afastada e escondida de todo mundo. Outro segredo da história é que a Clarice vai descobrir que tem uma sósia. E a sua sósia é Anitta, uma massoterapeuta que é o exato oposto dela. A Anitta é popular, despachada, debochada e é quem vai desvendar os mistérios da trama até o último capítulo lá perto do fim. E como é que tudo isso vai começar? A Clarice vai contratar os dublês Paty e Moa para encontrar a fórmula de Jonathan, e eles veem no desafio uma chance de manter saudáveis as suas situações financeiras, que são garantidas pelos trabalhos que eles realizam lá nas filmagens dos filmes. Paty é casada com Alfredo e mãe de Gui e Sossô, enquanto Moa é pai solo de Chiquinho desde que se separou de Rebeca. Ambos têm uma paixão recíproca, mas não admitem esses sentimentos. Paty e Moa conseguem achar a pasta em que a fórmula está guardada, mas descobrem que a Clarice foi assassinada. E isso acaba iniciando uma investigação para descobrir quem está por trás do misterioso crime, que também se junta a Ítalo, que ele também vai entrar nessa agência de dublês, a Coragem.com, para desvendar este crime. Cara e Coragem é a segunda novela de Cláudia Souto. Ela fez uma novela semelhante com trama envolvendo mistério e polícia em 2017 com Pega Pega.
A história de Cara e Coragem foi entregue para a Globo em 2019 e estrearia originalmente em 2021. Ah, mas por que é que vocês ainda falam disso? É que a fila das novelas era desse jeitinho aqui. Salve-se Quem Puder, de janeiro a agosto de 2020. Quanto Mais Vida Melhor, entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021. E Cara e Coragem, que estava programada para entrar entre fevereiro e agosto de 2021. Isso, sem ter uma pandemia no meio, né, gente? Com a volta à normalidade, a Globo manteve a fila de produções e a própria novela. E o que a gente pode esperar dela? No começo, eu achei estranho ver o Marcelo Serrado fazendo um dublê. E, gente, isso não tem nada, absolutamente nada a ver com a idade dele. Ele tem 55 anos. É um papel que eu jamais imaginaria ver ele realizando a essa altura do campeonato. Por outro lado, esse papel está bem dentro do que ele já costuma fazer. Personagens com caráter dúbio, que ora são mocinhos, ora são vilões. Inclusive, muito semelhante ao personagem que ele fez em Pega Pega. Outros papéis que ele fez em outras novelas tinham essa mesma característica. Também vai ser bastante interessante ver a Thaís Araújo interpretando dois personagens completamente distintos, uma rica e uma pobre. A oportunidade mais do que perfeita para explorar a versatilidade dela. E essa novela também coloca os personagens negros em igualdade com personagens brancos em posições de liderança e não apenas em posições subordinadas como várias outras novelas fizeram. Para mim, eu acho que o que é mais interessante dessa novela é a abordagem de um tema que não é tão comum no Brasil, os dublês. É claro que a gente sabe que eles existem, mas isso não era algo tão abordado na televisão, não era comum de ver e nem era usado como pano de fundo de uma história, de uma novela. E é aí que está o maior atrativo dessa nova novela das 19 horas. Mas não se esqueçam de uma coisa, é uma novela das 19 horas. Vão abordar essa história lá dos dublês bem de leve, quase raspando mesmo. Não será uma abordagem aprofundada. E não esperem nada além disso. Agora, o que mais me espanta nessa novela é outra coisa. É o fato da Globo apostar em horários alternativos para exibição de suas produções inéditas. A prática que a Globo sempre teve ao longo de toda a história foi justamente manter as suas novelas inéditas bem guardadas, ter o controle muito grande sobre isso. Vai ser a primeira vez em tempos atuais que a Globo decidiu abrir mão do seu controle sobre suas produções inéditas simplesmente para tapar um buraco. Isso não é sem razão, gente. É porque a Globo não tem mais à disposição dela uma biblioteca enorme de filmes. É que os estúdios de cinema estão preferindo as suas próprias plataformas de streaming e não querem mais exibir seus filmes na TV aberta. E mesmo que hajam tantos filmes nacionais produzidos pela própria Globo, eles não são tão suficientes assim para uma demanda diária de programação como uma emissora tem. Então, a Globo decidiu olhar lá no passado e usar uma estratégia de uma concorrente e que funciona muito bem. E uma estratégia dessas que funciona não parece ser um problema tão grande assim, né? Mas tudo leva a crer que essa reprise que vai estrear amanhã também, junto com a novela, e essa nova sessão, Comédia na Madruga. É sério, eles criaram uma sessão com esse nome, tem muito a cara do SBT. Aliás, o próprio diretor do SBT comentou que esse nome é a cara deles. Essas reprises só vão mesmo tapar esse buraco que os filmes deixaram. E fiquem atentos para uma coisa, porque os filmes lá de Hollywood estão para deixar a TV aberta em breve. Então, mais coisas desse jeito, reprisar novelas em horários alternativos, vão ser coisas bastante comuns. E se você quer saber mais sobre televisão, celebridades, reality shows, não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui no Faropop.
E não se esquece de curtir, de comentar, de compartilhar o vídeo. Além disso, se você quer ter o seu comentário destacado, considere clicar aí no botão Valeu Demais, esse botão em formato de coração. Assim você contribui para que a gente continue a produzir vídeos e a comentar muito mais do que rola nesse mundo das celebridades, reality shows, TV e aquelas fofoquinhas que eu sei que vocês adoram. E que tal continuar aqui no Faropop com a gente? Fica aí com esses outros vídeos aí do lado, falando do final de Quanto Mais Vida Melhor e o nosso último programa de fofocas. Ou então, aguarde por novos vídeos. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.